Eu esmaguei o copo de vinho na mão dela, o sangue misturando-se ao porto tinto que escorria pela toalha de linho, e gritei o nome dele como uma maldição que ecoava pelas paredes de azulejos da nossa casa em Alfama. Ele te matará, Inês, como matou a tua mãe, e eu deixei que isso acontecesse uma vez, mas não duas. Todos congelaram, os talheres suspensos no ar, os olhos da família cravados em mim como facas, mas ninguém ousou me parar quando comecei a contar a verdade que eu havia enterrado por 20 anos, uma verdade que cheirava a mar salgado e traição nas ruas estreitas de Lisboa. Eu me chamo João Mendes, e naquela noite de verão, com o Tejo brilhando lá embaixo como uma serpente de prata sob as luzes da ponte 25 de Abril, a minha vida, ou o que restava dela, desmoronou como um prédio antigo no bairro Alto depois de um terremoto. Inês, a minha única filha, de 28 anos, com os cabelos negros ondulados como as ondas do Atlântico que batiam nas rochas de Cascais onde a criara, entrou na sala de jantar com um sorriso que iluminava mais que os candeeiros de ferro forjado pendurados no teto. Ela usava um vestido branco de algodão, simples mas elegante, daqueles que faziam as avós portuguesas suspirarem de orgulho, e no dedo anelar esquerdo, um anel de ouro com uma pedra azul que parecia um pedaço do céu de Sintra. Pai, a família toda, eu e o Miguel vamos casar. Ele pediu a minha mão ontem, no mirador da Senhora do Cabo, com o mar aos nossos pés. O silêncio que se seguiu foi como um instante antes de uma trovoada no rocio, pesado, carregado de expectativa. A minha mulher, ou melhor, a sombra dela que ainda pairava naqueles comodos, teria rido de alegria, enchendo a mesa com pastéis de nata quentes e histórias de como nos conhecemos no Chiado, entre livrarias empoeiradas e o cheiro de café forte. Mas ela não estava lá. Havia partido há 18 anos, vítima de um acidente de carro na autoestrada para o Algarve, uma noite chuvosa em que o condutor fugira como um covarde. Eu sabia quem era o condutor. E agora, ele estava de volta, disfarçado de noivo perfeito para a minha filha. A família, a minha irmã Teresa, com o marido pescador de Setúbal que cheirava a sardinha mesmo depois do banho, os primos de Coimbra que vieram de propósito para o jantar de domingo, e até a tia velha que mal se mexia na cadeira de rodas, ergueu as taças em parabéns automáticos. Risos nervosos, beijos no ar, perguntas sobre a data do casamento, o vestido, a lua de mel nas ilhas dos Açores. Eu sorri por fora, um sorriso rígido como as gomas de vinho que servimos com o bacalhau à brás, mas por dentro, o meu estômago revirava como o mar em furacão. Miguel. Miguel Ferreira, o filho do homem que destruíra tudo. O rapaz de olhos verdes e sorriso charmoso que Inês descrevia como o meu porto seguro, sem saber que o verdadeiro porto daquele homem era um abismo de mentiras. Eu me levantei devagar, o rangido da cadeira de carvalho quando como um lamento, e fui até à cozinha buscar outra garrafa de vinho. As mãos tremiam ligeiramente, não de idade, aos 52 anos eu ainda carregava caixas de livros na livraria que herdara do meu pai no Largo do Carmo, mas de raiva contida, de um veneno que fermentava há décadas. Quando voltei, pus a garrafa na mesa com um baque surdo e olhei para Inês. Ela estava radiante, os olhos castanhos, iguais aos da mãe, brilhando com uma inocência que me doía como sal na ferida. Conta-me mais sobre ele, filha. Como se conheceram? Ela riu, um som leve como o fado que tocava baixinho no rádio antigo, e começou a tecer a sua história, o encontro casual no Festival de Fado de Alfama, onde ele cantara uma morna que a fizera chorar, os passeios de elétrico pelo bairro, subindo e descendo as colinas de calçada portuguesa, as noites em que ele a levava a pastelarias escondidas no bairro Alto para provar bolas de Berlim quentes. Parecia um conto de fadas moderno, daqueles que as turistas americanas compram em postais na Baixa. Mas eu via as rachaduras. Miguel era alto, atlético, com uma tatuagem discreta no antebraço, uma âncora, símbolo de marinheiro, mas para mim, era a marca de um náufrago que afundava os outros para se salvar. A conversa fluiu, o vinho desceu, e o calor da noite lisboeta infiltrava-se pelas janelas abertas, trazendo o aroma de jasmim e o distante canto de um acordeão na rua. Teresa perguntou sobre a família dele, e Inês hesitou por um segundo que para mim foi como um abismo se abrindo. O pai dele faleceu há anos, um acidente de barco no Tejo. A mãe vive no Porto, mas eles não se dão bem. Mentiras. O pai de Miguel não morrera num acidente de barco, ele era o condutor que atropelara a minha Ana numa curva escorregadia perto de Oeiras, embriagado depois de uma briga no casino de Estoril. Eu o vira, anos depois, no tribunal, com o seu fato barato e o olhar de quem já matara antes e mataria de novo. Ele se safara com uma pena suspensa, graças a um advogado caro pago com dinheiro sujo de contrabando de peixe no mercado da Ribeira. E agora, o filho voltava para fechar o ciclo.
Eu não podia deixar que acontecesse. Não de novo. A minha mente rodopiava com memórias. O funeral de Ana, debaixo de chuva torrencial no cemitério dos prazeres, Inês com 5 anos agarrada à minha perna, chorando, onde está a mamã, as noites em que eu bebia sozinho na varanda, olhando o rio que levara embora o meu amor, os anos de trabalho dobrado na livraria para dar a Inês uma vida decente, ensinando-a a amar os livros como a mãe amava, a sonhar com viagens a Évora e Évora, mas sempre com o peso daquela perda nos ombros. 30 anos de casamento, destruídos num piscar de olhos por um homem chamado António Ferreira. E agora, Miguel, o herdeiro, com o mesmo queixo quadrado e o mesmo jeito de inclinar a cabeça quando mentia. Quando os pratos foram recolhidos, o arroz de marisco ainda fumegante, os copos vazios tilintando, eu pigarreei. Inês, antes de brindarmos de novo, há algo que preciso dizer. Todos se viraram para mim, o burburinho morrendo como uma vela apagada. Ela piscou, confusa, o anel brilhando sob a luz. O que é, pai? Não me assustes. Eu respirei fundo, o ar quente enchendo os pulmões como fumaça de um incêndio florestal no Alentejo. O Miguel. O teu noivo. O pai dele matou a tua mãe. O silêncio foi absoluto, quebrado apenas pelo zumbido distante de um elétrico subindo a rua. Inês empalideceu, os lábios entreabertos como se o ar lhe tivesse sido roubado. Teresa engasgou com um gole de água, o marido tossindo para disfarçar. Os primos trocaram olhares, e a tia murmurou uma oração à Virgem de Fátima. Ninguém se mexeu. Eu continuei, a voz baixa mas firme, como o sino da igreja de São Vicente de Fora ao amanhecer. Não foi um acidente, Inês. Foi ele. António Ferreira, bêbado, a fugir de uma dívida no jogo. Atropelou a A5, perto da saída para Carcavelos, e fugiu. Eu vi as marcas dos pneus no relatório da polícia, que eles esconderam por falta de provas. Ele viveu mais 10 anos depois disso, rindo nas tabernas do Cais do Sodré, enquanto eu enterrava a Ana e criava-te sozinho. Ela balançou a cabeça, lágrimas brotando como gotas de orvalho nas pétalas de uma rosa de Alcochete. Não. Não pode ser. O Miguel disse que o pai morreu num naufrágio. Ele é bom, pai. Ele me ama. Amor. Ele sabe quem tu és, Inês. Ele sabe que és a filha da mulher que o pai dele matou. E ainda assim, ele veio atrás de ti. Por quê? Vingança. Dinheiro da livraria. Ou só para ver o mundo que o pai dele destruiu desabar de novo. As palavras saíam como veneno, cada sílaba uma lâmina afiada nos azulejos pintados de cenas bíblicas nas paredes. Eu via o pânico nos olhos dela, o conflito rasgando-a por dentro, o amor fresco contra a herança de dor que eu lhe contava pela primeira vez. Teresa se levantou, as mãos trêmulas. João, como sabes disto? Por que não disseste antes? Porque eu prometi à Ana, no hospital, antes de ela partir, que protegeria Inês da escuridão. Mas a escuridão veio ter connosco disfarçada de noivo. Eu me sentei, exausto, o coração batendo como o tambor de uma procissão de Corpus Christi. A noite avançava, o Tejo sussurrando segredos lá embaixo, e eu sabia que isto era só o começo. A vingança que eu planeava há anos, não contra o morto, mas contra o filho que herdara o pecado, começava agora, não com sangue, mas com palavras que cortavam mais fundo que qualquer faca de cozinha alentejana. Inês fugiu para o quarto, soluçando, o vestido branco agora amassado como uma bandeira de rendição. Os outros dispersaram-se, murmurando desculpas e promessas de ligar amanhã. Eu fiquei sozinho na mesa, o copo esmagado ainda sangrando na minha palma, e pela primeira vez em anos, senti um vislumbre de paz. A verdade estava solta, como um gato de rua em Alfama, e ela me iria até ao fim. Eu não dormi naquela noite. O quarto, com as cortinas de renda que Ana costurara à mão em noites de insónias, parecia sufocante, o ar carregado do perfume de lavanda que ela usava, agora misturado ao cheiro metálico do meu sangue seco na mão enfaixada às pressas. Lá fora, Lisboa acordava devagar, o coachar das gaivotas sobre o Tejo, o ranger dos contentores de lixo nas ruelas íngremes, o primeiro elétrico 28 chocalhando como um esqueleto de metal subindo para o castelo de São Jorge. Inês trancara-se no quarto ao lado, e eu ouvia os soluços abafados através da parede fina, cada um deles uma acusação muda, porque me mentiste, pai. Porque me deixaste apaixonar-me por um monstro. Eu me levantei antes do sol nascer, os ossos doendo como depois de uma noite de fado excessivo no Sr. Vinho,
e preparei o café na kitchenette apertada, forte, sem açúcar, como o meu avô me ensinara em Ericeira, onde pescávamos sardinhas ao amanhecer. Enquanto a cafeteira gorgolejava, revirei a memória como se fosse uma gaveta cheia de papéis amarelados. Tudo começara há 20 anos, não no acidente, mas antes. António Ferreira era um conhecido distante, um amigo do meu cunhado que trabalhava no Porto de Lisboa, carregando caixas de vinho para exportação para o Brasil. Ele era charmoso, daqueles homens que contavam histórias de viagens a Angola com um brilho nos olhos, mas por trás, era um abutre, dívidas de jogo no casino do Estoril, afés com mulheres casadas nos hotéis do Chiado, e um temperamento que explodia como fogo de artifício na festa de São João. Eu o confrontara uma vez, meses antes do acidente, numa taberna no Bairro Alto. Ana estava grávida de Inês, radiante com 7 meses, e eu a levara a um jantar romântico no Time Out Market. No caminho de volta, paramos num café para um pastel de nata, e lá estava ele, bêbado, flertando abertamente com a minha mulher. João, o teu Ana é uma deusa africana, dissera ele, piscando, com o hálito a cheirar a aguardente. Eu o empurrei contra a parede, o copo dele estilhaçando no chão de pedra, e avisei, toca-lhe outra vez, e eu acabo contigo. Ele rira, mas nos olhos verdes, iguais aos do filho, havia ódio puro, o tipo de ódio que fermenta como vinho estragado. Semanas depois, o acidente. A polícia chamara-me ao hospital de Santa Maria às 2 da manhã, Sr. Mendes, a sua esposa. Não resistiu aos traumatismos. Inês nasceu por cesariana de emergência, um bebê minúsculo com os punhos cerrados como se já soubesse da injustiça. O relatório falava de um carro que a colidira pela traseira, forçando-a contra a barreira de betão. Testemunhas vagas, câmaras que não funcionavam naquela curva. Mas eu contratei um detetive privado, um ex-polícia de Faro que cobrava caro mas entregava resultados. Ele encontrou o carro de Ferreira abandonado num ferro velho em Loures, com amolgadelas frescas e um cheiro a vinho no interior. As placas trocadas, claro, mas o número de chassis batia certo. No tribunal, o advogado dele, um tubarão de Belém com ligações ao PSD, argumentou negligência da vítima e falta de provas diretas. Pena suspensa. Eu saí dali vomitando na rua, o sol de verão queimando a pele como ácido. E agora, Miguel? Eu investigara-o discretamente nos últimos meses, desde que Inês o mencionara pela primeira vez, com um suspiro sonhador durante o jantar de Natal em que comemos rabanadas e bacalhau com natas. Ele trabalhava como consultor financeiro numa firma no Parque das Nações, daqueles prédios de vidro que parecem naves espaciais contrastando com o casario antigo da Baixa. Perfil LinkedIn impecável, formado em Nova de Lisboa, viagens a Madrid e Paris, post sobre surf em Ericeira e vinhos do Douro. Mas cavando mais fundo, com o mesmo detetive agora reformado em Tavira, encontrei as sombras, uma herança modesta do pai, mas dívidas que não batiam certo, uma ex-namorada em Coimbra que o acusara de violência doméstica, mas retratara a queixa, por amor, e conversas sussurradas em fóruns online sobre vingança familiar em casos de acidentes não resolvidos. Ele sabia. Ele escolhera Inês de propósito, talvez para me torturar, talvez para reclamar o que o pai perdera. O sol entrava agora pela janela, tingindo o chão de mosaico de amarelo, e Inês surgiu na cozinha, os olhos inchados, o cabelo despenteado como algas enredadas na praia da Conceição. Ela não me olhou nos olhos, indo direto ao armário pegar uma caneca. Bom dia, pai, murmurou, a voz rouca como depois de uma noite de choro. Bom dia, minha menina. Dormiste? Ela abanou a cabeça, enchendo a caneca de café sem leite, como eu lhe ensinara. Sentou-se à mesa de pinho lascado, traçando círculos na superfície com o dedo. Eu liguei para ele. Para o Miguel. Ele negou tudo. Disse que o pai dele morreu de cancro no fígado, não de acidente nenhum. Que tu estás louco, talvez de tanto trabalhar na livraria com livros velhos que te envenenam a mente. O meu sangue ferveu, mas mantive a calma, bebendo o café devagar, sentindo o amargor na língua. E tu acreditas nele ou em mim? Ela ergueu o olhar finalmente, os olhos uma tempestade de confusão e dor. Eu não sei, pai. Eu amo-o. Ele me faz sentir viva, como se o mundo fosse maior que estas ruas de Alfama. Mas, se for verdade, porque ele nunca me falou da mãe? Porque evita fotos antigas? Porque a verdade é uma ferida aberta, Inês. E ele é como o pai, prefere cobri-la com curativos falsos. Peguei no telemóvel,
que vibrava com mensagens de Teresa. O que foi aquilo ontem? Liga-me. E mostrei-lhe as fotos que o detetive enviara. Miguel, jovem, ao lado do pai numa praia do Estoril, os dois rindo com garrafas de Superboc na mão, o relatório policial escaneado, com o nome de António destacado em vermelho, até um artigo de jornal amarelado do Correio da Manhã sobre acidente fatal na A5, condutor foragido. Ela leu em silêncio, as lágrimas caindo na tela como chuva de verão. Meu Deus! Por que não me disseste antes? Toda a minha vida, eu pensei que a mãe morrera num acidente banal, como tantos em Portugal com estas estradas traiçoeiras. Para te proteger. Para que crescesses sem ódio no coração. Mas o ódio encontrou-nos, filha. Ele está à porta, disfarçado de amor. Abracei-a então, o cheiro dela, a sabão Dove e o mar, misturando-se ao meu de café e livros poeirentos. Ela chorou no meu ombro, e pela primeira vez, senti que a muralha que eu erguera ao redor do meu coração rachava. O dia passou num nevoeiro, abri a livraria atrasado, o sino da porta tilintando fracamente quando entrei, o ar cheirando a papel velho e tinta. Clientes habituais, a senhora que comprava romances de Rosa Lobato Faria, o turista inglês procurando guias de fado, notaram o meu rosto pálido, mas eu despachei-os com sorrisos forçados. À tarde, Miguel ligou. O número dele piscava no ecrã como uma ameaça. Atendi no terceiro toque, a voz dele suave como mel de rosmaninho. João, precisamos falar. Sobre ontem. Inês está confusa, mas eu posso explicar tudo. Vem à livraria. Agora. Desliguei, o coração acelerado. Ele chegou meia hora depois, de fato cinzento impecável, o cabelo penteado para trás, cheirando a aftershave caro. A loja estava vazia, as prateleiras de madeira curvadas sob o peso de Camões e Pessoa, o sol filtrando pelas vitrines empoeiradas. Senhor Mendes, começou ele, estendendo a mão. Eu não a apertei. Eu sei o que pensa do meu pai. Mas ele era um bom homem. O acidente foi um erro. A polícia arquivou. Arquivou porque o teu pai subornou quem precisava. E tu? O que queres aqui, Miguel? Vingança pelo que eu disse no tribunal? Ou é só para me ver sofrer, como o teu pai sofreu quando o confrontei? Ele curou, o sorriso vacilando pela primeira vez. Não é isso. Eu amo a Inês. De verdade. O passado é passado. Mas os olhos traíam-no, um brilho calculista, como o de um jogador de bisca no café. Eu ri, um riso seco como o Alentejo em agosto. Sai daqui. E se aproximares dela de novo, eu conto tudo à polícia. Incluindo as dívidas que herdas te fazem cheirar a problemas. Ele saiu sem uma palavra, a porta batendo atrás dele. Mas eu sabia que não acabara. A vingança, a verdadeira, era um vinho que precisava de tempo para envelhecer. E eu tinha paciência, como o mar que espera a maré alta para engolir as rochas. Os dias seguintes foram uma dança lenta e tortuosa, como um fado triste tocado num violão afinado baixo no clube de fado, onde as vozes se arrastam como sombras nas paredes de pedra. Inês alternava entre fúria e desespero, de manhã, mensagens de texto frias, preciso de espaço, pai, à noite, chamadas chorosas às 2 da madrugada, e se ele for inocente? E se eu estiver a destruir tudo por nada? Eu respondia sempre o mesmo, o amor não mente, filha. E o dele feda segredos. Mas por dentro, eu duvidava. Não do facto, as provas eram sólidas como o basalto das falésias da Arrábida, mas da minha capacidade de a proteger sem a quebrar. Teresa veio visitar-me uma tarde, trazendo uma travessa de filetes de sardinha grelhados embrulhados em jornal, o cheiro impregnando o ar da livraria como um lembrete de verões em Setúbal. Sentámo-nos no banquinho atrás do balcão, entre pilhas de jornais O Independente antigos e romances de José Saramago que ninguém comprava. Tu foste cruel, João, disse ela, cortando um pedaço de pão de milho. A rapariga ama-o. E se o passado não importar? Portugal é terra de perdão, olha para o 25 de Abril, perdoamos ditadores. Perdão? O teu cunhado perdoou o tipo que lhe roubou o barco no Sado. Não, mana. O perdão é para quem pede. O Ferreira nunca pediu. E o filho? Ele ri-se do túmulo da Ana. Mostrei-lhe as mensagens que Inês Froardingara, textos de Miguel, doces como madalenas, volta para mim, amor,
o teu pai está magoado pelo passado, mas com um subtexto que eu lia como ameaças veladas. Teresa suspirou, os olhos cansados de quem vira casamentos desfeitos por menos. Então, o que vais fazer? Esperar que ela sofra sozinha? Vou lutar. Como um toureiro em salvaterra, mas sem capeado, direto ao touro. Liguei ao detetive em Tavira naquela noite, o telemóvel quente na mão suada. Pedro, cava mais fundo no rapaz. Contas bancárias, ex-namoradas, tudo. Ele riu, a voz rouca de quem fumava tabaco de rolo. Por 1000 euros, João. Ele é limpo na superfície, mas de baixo. Vamos ver se é minhocas. Enquanto esperava, mergulhei nos livros, não para escapar, mas para armar-me. Lia Freud em edições poeirentas, sobre o inconsciente que borbulha como água termal em Caldas da Rainha, lia Dostoevsky, o tormento psicológico de Raskolnikov e quando o meu próprio remorso por não ter matado o Ferreira no tribunal. A livraria tornava-se o meu confessionário, onde clientes anónimos me contavam pecados disfarçados de recomendações literárias. Este livro sobre traição faz-me lembrar o meu marido. Eu assentia, pensando em como a mente humana é uma prisão de arraiolos, tecida de fios coloridos mas apertados até sangrar. Inês mudou-se temporariamente para a casa de uma amiga em Belém, perto dos Jerónimos, onde o passado de glória marítima de Portugal parecia zombar da nossa miséria doméstica. Ela trabalhava como designer gráfica numa agência no Lumiar, criando logos para marcas de azeite alentejano, e eu imaginava-a rabiscar corações partidos no computador enquanto o telefone vibrava com chamadas dele. Uma semana depois, ela apareceu na livraria sem aviso, o sol da tarde dourando o seu rosto como um halo de santa. Pai, eu quero ver as provas. Todas. Levei-a para o andar de cima, o meu escritório, um sótão apertado com vista para as varandas de ferro batido de Alfama, onde guardava as caixas de cartões com relatórios e fotos. Espalhei tudo na mesa improvisada de uma porta velha, o relatório da GNR, com manchas de café do detetive, fotos granuladas do carro destruído, até uma carta que eu escrevera ao Ferreira anos atrás, nunca enviada, cheia de pragas que fariam curar o marinheiro de Cabo Verde. Inês leu devagar, os dedos traçando as linhas como se fossem braille. O pai dele escreveu uma carta de desculpas à polícia. Diz aqui que lamentava, mas estava demasiado envergonhado. Desculpas de cobarde. Ele viveu rico com o seguro de vida falso que armou depois, comprando uma casa em Cascais com vista para o mar que a tua mãe amava. Ela fechou os olhos, e eu vi o conflito rasgar-lhe a alma, amor versus ódio, ilusão versus realidade, como as duas faces de uma moeda de escudo que já não circula. E o Miguel? Ele sabia disto quando me pediu em casamento. Ele sabia o suficiente para mentir. Mas o Pedro está a investigar. Abracei-a de novo, sentindo os ossos dela frágeis sob a blusa de linho. Naquele momento, jurei, não a vingança cega, mas uma justiça portuguesa, lenta, meticulosa, como o cozinhar de um coelho a caçador no campo. O telefone tocou então, Pedro. João, novidades. O rapaz tem uma conta offshore nas Cayman, dinheiro que não explica. E uma ligação a um advogado. O mesmo que defendeu o pai no tribunal. Coincidência? Duvido. Desliguei, o estômago apertando. Miguel não era só um herdeiro, era um continuador. Naquela noite, sonhei com Ana, ela no mar de Cascais, acenando, mas o rosto se dissolvia em ondas vermelhas de sangue. Acordei suado, o relógio marcando as 3, e soube que o confronto final se aproximava como uma maré cheia. No dia seguinte, Inês marcou um encontro com Miguel num café no Terreiro do Paço, o vasto praça aberta ao Tejo onde outrora caravela partiam para descobrir mundos. Eu seguia discretamente, misturada à multidão de turistas com máquinas fotográficas, o coração batendo como o sino do Mosteiro da Conceição. Eles sentaram-se numa mesa ao ar livre, sob as arcadas sombreadas, ele com um ramo de flores de laranjeira que cheirava a promessas falsas. Vi-os falar, ela gesticulando, ele inclinando-se para frente com aquele sorriso ensaiado. De repente, ela atirou o anel na mesa, o ouro tilintando como uma moeda perdida, e gritou algo que o vento levou embora. Ele se levantou, o rosto contorcido em raiva, e saiu pisando forte, deixando as flores murcharem ao sol. Ela veio ter comigo depois, os olhos vermelhos mas a postura ereta como uma rainha de ourique. Acabou, pai. Ele admitiu que sabia do acidente, mas disse que era karma, que tu provocaste o pai dele. Ri amargamente.
Karma. O karma dele é o que vem agora. Mas enquanto a abraçava, vi uma sombra nos seus olhos, não só alívio, mas um vazio, o buraco que o amor deixa quando morre. A vingança era minha, mas o preço era o coração dela, frágil como um azulejo rachado. A ruptura com Miguel não trouxe paz, trouxe uma calmaria falsa, como o silêncio antes do vento de leste que sopra do Alentejo e torra as vinhas do Douro. Inês voltou para casa, mas o nosso lar em Alfama, com as suas escadas íngremes, os pregões dos vendedores de castanhas assadas e o eterno hino de fado vazando das janelas vizinhas, parecia agora um palco de teatro abandonado, onde as cortinas pesadas de damasco escondiam fantasmas. Ela passava os dias na cama, o portátil aberto mas intocado, desenhos de logos inacabados espalhados como folhas secas de sobreiro. Eu cozinhava as suas comidas favoritas, sopa da pedra, com pedaços de presunto e coentros frescos do mercado da Ribeira, trutas grelhadas com azeite virgem de Trás-os-Montes, mas ela bicava como um pássaro ferido, os olhos perdidos no teto de vigas expostas. Ele era o meu futuro, pai, disse-me uma noite, enquanto partilhávamos uma garrafa de vinho verde na varanda minúscula, o Tejo lá embaixo refletindo as luzes neon dos bares do Cais do Sodré. Eu via-nos em Cascais, com filhos a correr na praia, ele a ensinar-lhes a surfar como fazia comigo em Ericeira. E agora? É só vazio. Eu peguei na sua mão, sentindo o anel fantasma onde estivera o ouro. O futuro não é uma praia idílica, Inês. É uma estrada sinuosa como a N247, cheia de curvas cegas. O Miguel era uma curva que te levaria ao abismo, como o pai dele levou a tua mãe. Mas as palavras soavam ocas, mesmo para mim. A vingança que eu buscava, expor as mentiras dele, talvez arrastá-lo para um escândalo que o banisse da sociedade lisboeta polida, começava a parecer mesquinha, um fogo que queimava todos nós. Pedro ligou 2 dias depois, a voz excitada como um rapaz de Setúbal a relatar uma pescaria boa. João, acertei no filão. O teu genro falso tem andado a lavar dinheiro através da firma dele, investimentos falsos em imóveis no Algarve, ligados a um esquema de evasão fiscal que o pai dele começou nos anos 90. E há mais, ele contactou a ex de Coimbra de novo, ameaças para ela se calar sobre o caso de violência. Tenho gravações de e-mails. Sorri pela primeira vez em semanas, um sorriso frio como o granito de Sintra. Envia tudo. E marca uma reunião com um procurador que eu conheço no Ministério Público, em Belém. O plano formava-se na minha mente como um bordado de Viana do Castelo, não um assassinato dramático, mas uma teia legal que o enredaria devagar, até ele sufocar nas próprias mentiras. Inês, espiando a conversa, franziu o sobrolho. Vais denunciá-lo. E se ele contra-atacar? Ele tem amigos influentes, pai, viu com políticos no LinkedIn. Deixa comigo. Isto é por ti e pela Ana. Mas à noite, sozinho, o remorso rastejava, e se eu estivesse a transformar-me no monstro que combatia? A mente humana, como dizia o meu exemplar gasto de O Ser e o Tempo, de Heidegger na prateleira, é um abismo onde o ser se perde em si mesmo. Eu perdia-me em noites insones, revivendo o acidente não como fora, mas como poderia ter sido, eu ao volante, desviando o carro, salvando Ana às custas do Ferreira. Miguel não desistiu tão fácil. Uma semana depois, ele apareceu na livraria ao fim do dia, quando o sol se punha atrás da sede de Lisboa, tingindo as ruas de laranja como vinho espumante. A loja estava fechada, o letreiro, fecho, pendurado na porta de vidro fosco, mas ele bateu com insistência, o rosto pressionado contra o vidro como um suplicante medieval. Deixei-o entrar, o sino tilintando como um aviso. Ele cheirava a desespero, aftershave misturado a suor, o fato amarrotado como se tivesse dormido nele. João, por favor. Fala comigo. Eu errei em não contar tudo, mas não sou meu pai. Eu amava a Inês antes de saber quem ela era. Sentou-se na cadeira de couro gasta, as mãos entrelaçadas como em oração. Eu fiquei de pé, encostado à prateleira de poesia, um volume de Fernando Pessoa aberto ao acaso na página de O Guardador de Rebanhos, inocência fingida, que ironia. Amavas. Ou usavas. O Pedro tem as provas, Miguel. As contas nas ilhas, as ameaças a ex vais cair, e cair feio, como o teu pai caiu no vício. Ele empalideceu, os olhos verdes, herança maldita, dilatando-se em pânico. Tu contrataste um detetive. Isso é chantagem. Eu posso processar-te por difamação, arruinar a tua livraria,
deixar-te na rua como um mendigo no rocio. A ameaça saiu fraca, um uivo de lobo sem dentes, e eu ri, aproximando-me até o meu rosto estar a centímetros do dele. Processa-me. Mas primeiro, eu falo com o procurador. E a Inês? Ela sabe agora o que és, um parasita, sugando o sangue de famílias partidas para te sentires rei. Viu quebrar nele então, o tremor nos lábios, o suor perlando a testa. Ele chorou, não lágrimas de crocodilo, mas genuínas, como as de um menino apanhado a roubar figos no pomar. Eu só queria redimir o nome do pai. Casar com a filha da vítima, provar que o passado não importa. Mas tu destruíste isso. Redenção não se compra com mentiras, rapaz. Sai, e não voltes. Ele saiu cambaleando para a noite, as ruas de Alfama engolindo como o Tejo engole segredos. Mas o seu choro ecoou na minha cabeça, plantando sementes de dúvida, e se houvesse redenção possível? E se minha vingança fosse só orgulho ferido, um ciclo de ódio que Portugal conhecia bem, das inquisições aos salazarismos? Inês soube do confronto pela manhã, quando peguei no jornal e vi uma nota pequena, consultor financeiro investigado por suspeitas de fraude. Ela sorriu debilmente, mas os olhos estavam vazios. Obrigada, pai. Mas dói. Dói saber que o amor pode ser uma armadilha. Abracei-a, sentindo o peso do mundo nos ombros, o peso de um pai que vingava, mas não curava. A psicologia do homem é assim, vinga-se para sobreviver, mas sobrevive para se odiar. O verão lisboeta arrastava-se como uma procissão de penitentes no calor de agosto, o ar úmido coando as roupas à pele, o Tejo exalando um cheiro de sal e peixe podre misturado ao perfume de madressilvas nas varandas. A investigação contra Miguel avançava devagar, como a justiça portuguesa, prometedora nos papéis, mas atolada em burocracia como um carro na lama das estradas do interior. O procurador, um homem magro de bigode grisalho que eu conhecera em jantares literários no Ateneu, ligava esporadicamente: temos depoimentos, João, mas precisa de mais. O rapaz tem advogados como sanguessugas. Eu assentia para o telefone, imaginando as sanguessugas no Douro, inchadas de vinho. Inês, entretanto, começava a renascer, devagar como uma oliveira alentejana depois de uma seca. Voltou ao trabalho, criando designs vibrantes para um festival de jazz em Cascais, os dedos voando no teclado ao som de Amália Rodrigues no giradiscos antigo, estranha forma de vida, ironicamente. Às noites, saíamos juntos, passeios pelo Mirador da Graça, onde o skyline de Lisboa se desenha como um sonho de azulejos, jantares em tascas do Chiado, devorando carapaus grelhados com pão alentejano e salada de tomate coração. Ela ria mais, contava anedotas de clientes excêntricos, mas eu via as cicatrizes, o jeito como olhava para casais de mãos dadas, o suspiro ao passar por joalharias na Rua Augusta. Uma tarde, enquanto arrumava a livraria, poeirando edições raras de Essa de Queiroz, cujas páginas cheiravam a tabaco e tempo, entrou uma mulher que eu não esperava, a mãe de Miguel, Isabel Ferreira. Ela era uma figura etérea, de cabelos grisalhos presos num coque frouxo, vestido florido que evocava os campos de papoilas do Ribatejo, e olhos, os olhos, os mesmos verdes, mas suavizados pela dor de viúva. Tinha 70 anos, mas carregava-os com a graça de uma fadista aposentada. Senhor Mendes. Posso falar consigo? Deixei-a sentar na cadeira dos clientes, oferecendo um copo de água fresca com limão, como se fôssemos estranhos no autocarro para Sintra. Ela tremia ligeiramente, as mãos entrelaçadas no colo como um rosário. Eu sei o que o meu filho fez. E o que o meu marido, o António, fez à sua Ana. Eu tentei avisá-lo, anos atrás, depois do acidente. Escrevi uma carta, anônima, à polícia, mas eles ignoraram. O meu mundo parou. Uma carta anônima. Lembrei-me vagamente, um envelope sem remetente, descartado como fan-mail de uma maluca. Por que agora? Por que não antes? Ela baixou os olhos, lágrimas perlando como orvalho. Medo. O António era um monstro em casa, batia-me depois das bebedeiras, culpava-me pelas perdas no jogo. Quando ele morreu, sim, de cancro, mas acelerado pelo remorso que nunca admitiu, pensei que o ciclo acabara. Mas o Miguel. Ele herdou o veneno. Queria vingar o pai, casando com a sua filha para provar que o nosso sangue não era amaldiçoado. Eu suplico-lhe, para a investigação. Não pelo Miguel, mas pela Inês. O ódio consome, Sr. Mendes.
Olhe para mim, vive sozinha no Porto, com gatos e memórias, porque o perdão me fugiu. Saiu deixando um cartão com o endereço, uma casa modesta na Foz do Douro, com vista para o Atlântico furioso. As palavras dela ecoaram na minha cabeça como o mar batendo nas rochas de Nazaré, perdão. A psicologia do perdão, que eu ler em livros de Dalai Lama misturados com psicanalistas freudianos, era uma ponte frágil sobre o abismo da raiva. Mas eu era português até à medula, terra de saudades, onde o fado canta a dor mas não a cura. Liguei a Inês no caminho para casa, o elétrico balançando nas curvas. Filha, vem jantar. Temos de falar de algo novo. Naquela noite, com velas acesas na mesa, cera de abelha cheirando a mel de aviação, contei-lhe tudo. Ela ouviu em silêncio, mastigando devagar o borrego assado com batatas a murro, os olhos arregalados. A mãe dele ela sofreu também. Então, o Miguel é vítima e vilão. Somos todos, Inês. O trauma passa como o vinho de geração em geração, azedando-se não arejado. Ela pensou, traçando padrões na toalha com o garfo. E se eu o perdoasse? Não o amor, mas o erro. Como na quaresma, com as cinzas na testa. O meu coração apertou, orgulho de pai misturado a medo. Se é isso que queres. Mas devagar. Sem anéis desta vez. Contactei o procurador no dia seguinte, suspenda por agora. Deixa o rapaz cair sozinho. Mas o destino, caprichoso como o tempo no Estoril, interveio. Miguel foi preso numa operação maior, uma rede de fraude que ligava firmas do Parque das Nações a políticos corruptos. O jornal público estampou a foto dele algemado, o rosto magro e derrotado, sob o título Herdeiro de escândalo familiar na teia da evasão fiscal. Inês viu na TV, no canal RTP Notícias, enquanto comíamos caldeirada de peixe. Chorou, não por pena, mas por alívio misturado a tristeza, o fim de um capítulo que nunca fora dela. Eu visitei Isabel no Porto uma semana depois, de comboio alfa pendular, o carro balançando como um berço sobre as vinhas do Dão. A casa dela era um refúgio de rendas e conchas, o mar rugindo ao fundo como um fado eterno. Bebemos chá de ervas, e falamos, não de vingança, mas de perdão. O António amava-me, à sua maneira torcida, disse ela. Como Miguel ama a sua Inês. Mas o amor sem verdade é como vinho sem uvas. Partilhei histórias de Ana, as danças no São João, as cartas que ela escrevia para Inês ainda na barriga. Chorámos juntos, dois sobreviventes de uma guerra familiar. Quando voltei a Lisboa, Inês esperava-me com um abraço. Eu escrevi-lhe, pai. Uma carta. Não de amor, mas de adeus. Para fechar. A minha vingança, afinal, não fora o tribunal, mas esta ponte, frágil, humana, portuguesa. O coração, quando duna ao limite, não quebra, reconstrói-se, tijolo a tijolo, como uma casa em Alfama depois do terremoto. Outono chegou a Lisboa como um amante relutante, as folhas das árvores no Jardim da Estrela tingindo-se de castanho avermelhado, o ar fresco carregando o cheiro de castanhas assadas e o fumo distante dos churrascos no alto de Santo Amaro. A prisão de Miguel fora um escândalo breve, os jornais passaram para escândalos maiores, como sempre em Portugal, terra onde as notícias fervem como caldo verde mas arrefecem rápido. Ele pegou 10 meses, suspensos com trabalho comunitário no Centro de Reabilitação de Oeiras, e eu ouvi dizer que se mudara para o Alentejo, para uma quinta modesta perto de Évora, cultivando olival como penitência. Inês não perguntou por ele, em vez disso, mergulhou no trabalho, ganhando um prémio por um design de capa para um livro de poesia contemporânea, inspirado, ironicamente, em temas de perda e renascimento. A nossa relação, a minha e dela, floresceu nesse vazio. Tornámo-nos cúmplices, como ladrões de memórias felizes, fins de semana em Sintra, subindo a pé à pena sob uma chuva miúda que lavava as almas, tardes na livraria, onde ela me ajudava a catalogar, rindo das anotações marginais que eu fazia em livros de Camus, o absurdo da vida, como um elétrico 28 atrasado. Uma noite, durante o festival de jazz no Hot Club, com o saxofone gemendo como um lamento de fado, ela confidenciou, pai, eu entendo agora porque guardaste o segredo tanto tempo. Não era fraqueza, era amor. O tipo de amor que dói, mas constrói. Eu sorri, o copo de gin tónico gelado na mão, o gelo derretendo como as defesas que eu erguera. E a tua mãe teria orgulho de ti, Inês. De nós. Mas por dentro, a psicologia da culpa ainda roía,
quantas noites eu desperdiçara em ódio, em vez de viver. O limite humano é assim, duna ao extremo, revela não um monstro, mas o homem nu, vulnerável como um recém-nascido em Belém. Teresa organizou um jantar de família em Setúbal, para celebrar o novo começo, como disse, com um brinde de moscatel local. A mesa gemia sob mariscos frescos, amêijoas à abelhão pato, percebes cozidos no vapor do mar, o sol poente sobre a baía tingindo tudo de ouro. A tia na cadeira de rodas contou histórias de juventude em Trás-os-Montes, os primos de Coimbra cantaram ranchos folclóricos desafinados. Inês ria alto, o som enquanto como sinos da Sé, e por um instante, Viana nela, o mesmo gesto de cabeça, o mesmo brilho nos olhos quando contava uma piada. Depois do jantar, caminhámos na praia da Figueirinha, a areia fria sob os pés, as ondas sussurrando segredos ao luar. Inês parou, pegando numa concha partida. Pai, e se eu escrever um livro? Sobre isto tudo, o noivado, a revelação, a dor. Não para vingar, mas para curar. Como os contos de fadas portugueses, com dragões mas finais felizes. O meu coração encheu, orgulho, como de um pai vendo a filha remar sozinha no Tejo. Escreve, minha menina. E dedica à tua mãe. Ela adorava histórias. Abracei-a, o vento salgado bagunçando os cabelos, e senti o peso levantar. A vingança fora uma ponte, não um fim. Meses depois, no Natal, com as ruas de Alfama iluminadas por cordões de luzes como estrelas caídas, Isabel Ferreira enviou uma carta, não de desculpas, mas de gratidão. Obrigada por não destruírem o meu filho completamente. Ele planta oliveiras agora, e escreve-me cartas sobre paz. Guardei-a na caixa das memórias, ao lado da carta de Ana, e brindámos com Porto Tawny, doce como redenção. A vida, afinal, não é drama sem fim, é um fado que se canta com voz rouca, mas com coração aberto. Eu, João Mendes, aprendi que a verdadeira força não está na lâmina da vingança, mas na paciência do mar, que eroda as rochas, não com fúria, mas com persistência. E Inês? Ela voa agora, livre como uma gaivota sobre o Tejo, pronta para amores verdadeiros. Ninguém estava preparado para o que veio, nem eu, nem ela, nem o mundo. Mas sobrevivemos. E isso basta.